Olá, o Jornal Jangadeiro começa hoje a nossa retrospectiva 2022. Nós vamos abordar temas relevantes que foram destaques ao longo de todo esse ano. Ao meu lado aqui, conduzindo o tema Políticas Públicas, Lohane Mendonça. Oi, Lonato. Olá, professor. A gente abre essa retrospectiva falando sobre políticas públicas na educação no Ceará. Nosso convidado de hoje é o professor do Departamento de Fundamentos da Educação e doutor em Filosofia e Ciências da Educação pela Universidade Complutense de Madrid, professor Wagner Bandeira Andriola. Professor, obrigada por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo. E a gente começa falando, professor, sobre o Ceará em destaque na educação. Em levantamento divulgado este ano, de acordo até com o Índice do Desenvolvimento da Educação Básica, o INDEB, das 10 melhores escolas do Brasil nos anos iniciais do primeiro ao quinto ano, todas são cearenses. Um dado muito importante. Na sua avaliação, o que é que pode ter levado o Ceará a esse patamar? De fato, o Estado merece esse mérito? Olha, Nonato e Lohane, é uma alegria muito grande estar aqui convosco. De fato, o nosso Estado merece sim esse mérito. Isso é uma história muito antiga. Os êxitos na educação não surgem da noite para o dia. Isso é uma conquista que é do trabalho dos governantes nossos. Há 30 anos nós conseguimos criar um sistema permanente de avaliação da qualidade da educação básica, o SPAES, que monitora a qualidade, que faz intervenções a partir de diagnósticos. Então, esse foi uma conquista excepcionalmente boa do nosso Estado, da nossa população, do nosso povo. O êxito da educação, então, pode ser atribuído, sem sombra de dúvidas, a esse fato histórico na educação, nas políticas públicas educacionais. A criação do SPAES, que esse ano comemora 30 anos de existência. Aliás, o governo estadual tem investido também na relação das escolas em tempo integral. Neste ano foram inauguradas, estou vendo aqui, 68 escolas em tempo integral. Desse total, 60 são escolas do ensino médio, em tempo integral, e 8 escolas estaduais de educação profissional. Uma das propostas do próximo governador Eumano de Freitas, agora para 2023, é continuar investindo em escola do sistema integral, né, Lohane? Inclusive, a governadora Isolda Sela, ela enviou à Assembleia um projeto de lei que estipula também que escolas municipais também sejam em tempo integral. Essa mensagem foi enviada no último dia 30, ela está em tramitação na Assembleia, e aí a gente questiona, né, na sua avaliação, essas escolas em tempo integral, elas são a chave para engajar ainda mais os alunos, para tirá-los da ociosidade? Sem sombra de dúvida, Lohane. É uma grande conquista nossa, do povo cearense, da sociedade cearense, termos esse quantitativo de escolas em tempo integral, mas temos que avançar. Nós temos que avançar a passos largos. O sistema educacional, seja ele municipal, seja ele estadual, e mesmo as escolas de nível federal, têm que estar funcionando em tempo integral. Quanto mais tempo dentro da escola um jovem está, menos problemas nós vamos ter com violência, com tráfico de drogas, com esses fenômenos sociais que se abatem sobre as populações urbanas do nosso país. Então é uma conquista, sem sombra de dúvidas, muito importante, muito relevante, e temos que avançar a passos largos e almejar uma utopia, por enquanto. Um sistema educacional com 100% das suas escolas funcionando em tempo integral. Isso é possível em que prazo? Médio prazo? Essa é uma pergunta muito difícil, Nonato. Você não trabalha com... Depende de orçamento, depende de disponibilidade orçamentária. E quem sabe disso são os governantes, né? Eles fazem o que lhes é possível, mas do ponto de vista da sociedade, de um estudioso, de um pesquisador da área, o que a gente espera é que todo o sistema possa funcionar em um curto espaço de tempo, em tempo integral. Já lhe é satisfatória essa realidade apresentada até aqui pelo Estado? Sem sombra de dúvidas. É uma conquista que nós devemos aplaudir, mas devemos, fiscalizar e cobrar que haja um maior incremento na quantidade de escolas em tempo integral, sem sombra de dúvidas. São muitos méritos, mas também existem muitos calos na educação. A gente sabe que a educação é a base de um bom desenvolvimento da sociedade. E um desses calos que eu queria trazer para vocês é o caso que a nossa equipe de reportagem, durante nossas idas às ruas, flagrou uma garotinha jovem,
aparentemente estudando na calçada, entre vai e vem de carros, crianças brincando. E aí eu pergunto para o senhor, professor, em relação a políticas públicas voltadas para a educação. O que falta para alcançar essa população vulnerável, essa população que ainda não tem residência fixa, que mora na rua, né? Que tipo de políticas públicas poderiam haver para alcançar essa população? Não vamos imaginar coisas esdrúxulas de outro mundo. São coisas parcimoniosas que nós podemos fazer. Quando nós comentamos das escolas em tempo integral, se nós tivéssemos um sistema educacional com todas as escolas funcionando em tempo integral, uma criança dessa não estaria numa calçada fazendo suas atividades escolares. Estaria dentro de uma escola, sendo tutorizada, sendo orientada, interagindo com colegas, aprendendo conteúdos que serão relevantes na sua vida educacional futura, na sua vida como cidadã, na sua vida como trabalhadora. Então, essa é a política imediata e a mais importante. Termos um sistema educacional com escolas em tempo integral. Depois nós vamos para os pormenores. Como é que nós vamos debater a formação, por exemplo, para o mercado de trabalho, o uso das tecnologias da informação. Nós vivemos em uma sociedade que almeja a tecnologia. Então, esses outros temas serão abordados, mas, prioritariamente, o que nós devemos perseguir e buscar é o funcionamento das nossas escolas em tempo integral. Eu estava lembrando que 2022 foi um ano de resgate, até mesmo para o estudante que largou a sala de aula por conta da pandemia dos 2 anos anteriores, mas parece que há um retorno saudável para dentro da sala de aula. Não tenha dúvida, Nonato. Nós somos uma espécie que lidamos com a interação. Nós somos o Homo sapiens, é uma espécie que tem que ter essa interação, o tete a tete, a presença na sala de aula. Então, esse resgate, depois de 2 anos afastados desse tipo de interação, imagine os senhores, uma criança ali com 2, 3 anos, crianças nessa fase da educação, do seu desenvolvimento, tem que ter o movimento, a psicomotricidade. Eles estão brincando, gritando nos pátios das escolas. Nós fomos privados de tudo isso, agora estamos resgatando, estamos conseguindo reverter, não é, as lacunas de aprendizagem. Ainda há um desafio muito grande para a educação, para os educadores, para o sistema educacional, mas é um retorno já muito salutar, muito importante. Essa quebra foi identificada pelas estatísticas, os setores de educação conseguiram priorizar a ausência dos alunos para que resgatassem eles a sala de aula? Temos diagnósticos que apontam necessidades preementes de um convívio mais harmonioso presencialmente em sala de aula, nas escolas. Houve uma parcela dessa comunidade escolar afetada com estresses, né, que se abateu por todos os segmentos sociais, e alguns problemas de aprendizagem, não é, fruto dessa jornada de 2 anos em que nós fizemos o que foi possível, mas que não era a melhor coisa. Ninguém estava preparado. Então, nós temos que resgatar problemas com a motivação para os estudos, problemas ligados à leitura, à escrita, aspectos da matemática. Nós vamos ter que resgatar e, muito bravamente, de forma muito adequada, haveremos de resgatar. Vou continuar nesse assunto, querendo ouvir o senhor. Evasão escolar, que vinha sendo um grande problema para que edificasse esse momento de construção da educação básica. Ela conseguiu restabelecer o índice de presença? Esse é um problema que nós vamos ter que ver com muito carinho, Nonato. A evasão oriunda dessa pandemia foi muito alta, muito elevada. Nós temos que conseguir atrair os alunos para o espaço escolar. A escola deve ser aquele espaço atrativo, acolhedor. A escola precisa ser o espaço de acolhida desses jovens que estão com a saúde mental afetada, às vezes de maneira muito substantiva. Muitas vezes, né, professor, o senhor me corrija, mas alcançar jovens, alunos, crianças e jovens, vai também por parte dos pais. A gente precisa alcançar os pais para depois alcançar as crianças. E muitas vezes tem aquela
aquela questão, né? Os pais não têm como levar filhos à escola, pais sem documentação, com filhos sem documentação. Então, a educação, alcançar uma educação efetiva vai muito por outras vertentes, né? Inclusive, esses problemas também da sociedade. Como é que o senhor avalia toda essa situação? Pronto, Lohane, você está tocando em um ponto que são as políticas públicas. Isso. Já que Maomé não vai à montanha, então a montanha vai a Maomé. Já que há famílias responsáveis por essas crianças que têm dificuldades em encaminhá-las, em levá-las, cumpre ao poder público, cumpre ao Estado, que é o nosso guardião, montar essas estratégias, deliberar, executar bem políticas públicas para ir ao encontro dessas crianças, trazê-las para o espaço escolar. Então, essas lacunas cumprirá ao legislador, ao gestor, amparado nessas políticas públicas, resguardar essa cidadania que necessita da educação, de uma boa escola em tempo integral, com tudo ir que à de caça bom. mesmo, né? Exatamente, ir Ir à em busca dessas crianças. Tem um outro problema que está em destaque nosso aqui com ele, a questão da violência nas escolas, que foi marcante nesse ano que está passando, que é relacionado exatamente à violência do caso que repercutiu na escola de Sobral, em que um aluno atirou em 3 colegas e um não resistiu aos ferimentos. Isso, o senhor falou um pouco sobre saúde mental, né? Também que alunos estão com a saúde mental um pouco abalada. E esse é um caso de saúde mental abalada, a questão do bullying também nas escolas, né? Esse garoto que atirou disse que sofria bullying por parte dos alunos. E aí existe essa fragilidade mental, né? Como é que o senhor avalia essa questão? Falta capacitação por parte dos docentes para trabalhar exatamente essa questão do bullying? Nós temos que ver o seguinte, Nonato e Lohane. O que ocorre dentro de uma escola, no interior das escolas, é reflexo de uma sociedade problemática que tem aí índices de violência urbana bastante consideráveis, né? Dependendo da região, da localidade. E isso é reflexo no interior da escola. Nós devemos estar preparados para lidar com esse público cuja saúde mental, porventura, esteja abalada. Temos que ter profissionais que lidem com isso, os psicólogos escolares, os psicopedagogos e profissões afins, para que haja um preparo para que nós possamos trabalhar com alunos que apresentem indícios de agressividade, certa tendência à violência, para que no âmbito da escola nós possamos minimizar os efeitos que eu insisto. É o efeito de uma sociedade que é violenta ou tem sido violenta nas últimas gerações. Eu lembro-me da minha geração, talvez a do Nonato, a minha escola era a minha segunda casa. Lá eu brincava de futebol, lá não havia o tal bullying. E essa brincadeira era, de certa forma, até saudável, Muito né? saudável. Uns brincavam com os outros. Lohane, para a saúde mental, nós precisamos brincar, desestressar. Era o que a gente fazia, Nonato. Aliás, um colégio aqui, não sei se foi no Paraná, resolveu alterar o padrão de comportamento nas horas de brincadeira. Fez com que todos os celulares fossem guardados e ninguém ia para o recreio com nenhum celular, para que eles pudessem adotar brincadeiras lúdicas que revitalizassem essa realidade que o senhor está falando. Isso é uma estratégia que vai ao encontro do que nós estamos comentando, uma estratégia, uma espécie de política educacional dessa escola, particularmente, muito propícia a essa interação analógica, o brincar, o movimentar, a psicomotricidade. Principalmente porque levou-se em conta que aplicativos e a TikTok que exibem muitas brincadeiras violentas. E a criança, o jovem, gosta de replicar aquilo também com outros. Exatamente, Nonato. Nós devemos, de alguma maneira, a escola tem esse papel de incentivar essa interação entre os indivíduos, entre os humanos. Nós estamos em um processo de interação, nós, humanos, com um aparato tecnológico. Quantas vezes você chega num restaurante, está lá um casal, um de um lado da mesa, o outro do outro, cada um entre si, mediado por um aparato tecnológico. Puxa vida. Então, muitas vezes, professor, assim, não é nem a questão não é fazer concurso para
para contratar professores? É capacitá-los para tratar, para além da educação, o convívio social, para introduzir aí um convívio mais amigável entre um e outro e saber trabalhar a psicologia dos alunos também, né? Lohane, nós temos que falar em equipes multidisciplinares ou interdisciplinares, né? Tem o sujeito que estará em sala de aula, o professor, o pedagogo, mas também nós precisamos da equipe psicológica, da equipe psicopedagoga, equipes mais ligadas à saúde mental, à saúde física dessas crianças, desses jovens. Então, a escola tem que ser esse espaço, resgatar o trabalho interdisciplinar, resgatar, eu comento, nós devemos nos preocupar como estão ensinando os nossos professores. De alguma maneira, fazer uma crítica à formação dos nossos professores. Será que essa formação já não está ultrapassada? Será que nós não devemos pensar um pouco sobre ela? O mundo mudou. O mundo mudou. Sim. A formação está estancada há pelo menos 30 anos, os nossos modelos educacionais de formação de professores. Ao mesmo tempo em que a gente faz uma análise do que passamos, do que convivemos no ano 2022, a gente tem um olhar para o futuro. E certamente, quiçá, possam essas ideias trazidas aqui pelo professor, colocadas em prática, estejam presentes no ano novo, fazendo com que revitalize ainda mais e requalifique as escolas que necessitam. A gente agradece ao professor Wagner Bandeira pela excelente conversa, que foi uma aula sobre estratégias de educação. E agora, vamos com o professor docente de pós-graduação em saúde coletiva da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, Luciano Pamplona, abordar as políticas públicas voltadas para a saúde. Conosco continua a nossa Lohane. É isso, e o primeiro tema que a gente quer abordar, professor, queria que o senhor comentasse sobre a taxa de vacinação aqui no Brasil. Nesse ano, o Ministério da Saúde fez várias campanhas para alcançar público-alvo em várias vacinas, né? Mas mesmo assim, a adesão foi mais baixa em relação a anos anteriores. E aí, gostaria que o senhor comentasse, né, Nonato? Uhum. Nós já acompanhamos uma queda das coberturas vacinais mais recentemente, nos últimos anos, mas com a pandemia de Covid, a partir de 2020, isso se acentuou de uma forma muito importante. Muito fortemente associado às campanhas anti-vacina que a gente vivenciou durante a pandemia de Covid, e isso acabou repercutindo diretamente em todos os nossos programas de imunização. Então, na verdade, todas as nossas doenças imunopreveníveis sofreram com esses grupos anti-vacina que tiveram mais destaque durante a Covid. Então, vai ter um grande desafio agora para os próximos anos para tentar recuperar essa credibilidade do Programa Nacional de Imunização. É preciso deixar claro isso, o Brasil tem um dos maiores programas de imunizações do mundo, é o país que mais oferece vacina na rede pública de saúde, com resultados fantásticos de eliminação e erradicação de doenças importantes como poliomielite, como a gente bem conhece, da eliminação recente do sarampo. Então, é um trabalho agora importante de reativar isso, de mobilizar os profissionais de saúde e tentar levar para as pessoas a informação correta de que vacina protege, que vacina salva vidas. Aliás, a baixa adesão do público-alvo ficou marcante neste ano que passou de 2022, principalmente, eu acho, por falta de estímulo das próprias autoridades do Ministério da Saúde, que poderiam estar mais atentas desde o processo negacionista da vacina contra a Covid, né? E isso também alimentou aqui outro público-alvo, aqui no caso, por exemplo, do sarampo, poliomielite, ficasse em baixa. O que é que o senhor acha? Quais seriam essas razões para a queda na imunização? Estariam ligadas a esse lado negacionista? Nós temos dois aspectos. Primeiro, um mais histórico recente, que, na verdade, como grande parte dessas doenças imunopreveníveis, elas têm diminuído a ocorrência. Nós temos uma geração de pessoas que não viu essas doenças e que sequer imagina o potencial grave que era o retorno disso. Então, há uma desaceleração da preocupação das pessoas em relação a vacinar, por exemplo, as crianças. Isso é um aspecto que historicamente vem acontecendo, mas que vem contribuindo para uma redução pequena das coberturas vacinais. Sem dúvida nenhuma, o negacionismo recente que a gente vivenciou durante a pandemia de Covid levou essa rejeição às vacinas como um todo. Então, as pessoas que falavam de vacina acabavam espalhando não só para a Covid, mas para todas as outras. Então, eu lembro de uma conversa com uma pessoa que eu tive me perguntando que não ia tomar vacina, não ia dar para o filho, porque ela tinha muito medo, que a vacina vinha de onde, aquelas informações que a gente ouviu, que ninguém precisa repetir, e eu fiz um questionamento naquela época se o filho dela tinha uma cicatriz no braço, de uma vacina que ela deu há muitos anos atrás.
E ela disse que sim. E eu fiquei pensando com ela, moxa, mas a senhora deu uma vacina na época que era tão grave essa vacina, o efeito adverso dela era tão grave, que criou uma cicatriz no corpo do seu filho pro resto da vida. E a senhora deu. Não perguntou de onde vinha, como é que era feita. E aí hoje a gente está com essa... E ela ficou assim meio constrangida com a comparação. Mas é isso, não tinha explicação plausível para essa rejeição absurda que a gente teve da vacina muitas vezes. O desconhecimento, a desinformação, sem dúvida nenhuma, foi importante no início, mas logo depois a gente tinha dados do mundo todo mostrando que a vacina não só protegeu, como salvou muitas vidas. Essa marca até eu tenho aqui e eu já tenho uns 200 anos. Viu? Tem 2 marcas. E a gente aproveita aqui para fazer até uma campanha, né, professor? Porque doenças já erradicadas, quando não há vacina, o senhor pode confirmar isso, elas podem voltar, né? Lembrar que a gente tem muitas doenças eliminadas por conta da vacinação. Então, se a doença como poliomielite, que a gente não tem há 30 anos registros no Brasil, ela é uma doença eliminada no Brasil por conta das altas coberturas vacinais, mas ela continua circulando em alguns países da África, por exemplo. Então, se a gente baixar essa cobertura vacinal, se a gente baixar, é estranho, essa imunidade de rebanho, a gente pode ter reintrodução dessa doença e ter casos novos de poliomielite, por exemplo, uma delas. Como a gente teve recentemente sarampo. Então, em momentos em que a gente baixa a cobertura vacinal, que a gente desacelera isso, como o mundo hoje é globalizado e não só o dinheiro, o turismo, mas as doenças também circulam de forma muito rápida, a gente pode voltar a ter surtos dessas doenças. Doenças graves, né? Infelizmente. Historicamente, a gente tem um certo preceito contra vacinas. Estou me lembrando aqui do século passado, Carlos Chagas, Oswaldo Cruz, esse pessoal sofreu também para chegar a ter essa consciência cultural. É por isso, talvez, que a gente comemora tanto o Programa Nacional de Imunizações do Brasil. Ele tem uma história fantástica, riquíssima, de um começo muito sofrido, que as vacinas eram feitas, obviamente, de uma forma não tão adequada, mas que começaram a mostrar com um espaço curto de tempo que protegiam a população. E há também o entendimento de que algumas vacinas fazem com que as pessoas deixem de pegar a doença, e há outras, como a da Covid, por exemplo, que mesmo as pessoas pegando, ela reduz tanto a gravidade, a taxa de hospitalização, como a mortalidade para a doença. Ela não impede que você pegue. Então, é importante a comunicação com as pessoas para dizer que forma a vacina protege, quanto tempo ela protege. Então, essas informações precisam ser passadas para a população. E por falar... Pois não. Não, é por falar nisso, né, a importância da vacina e em Covid-19, a gente está vivendo aqui nesses últimos meses do ano uma reinfecção. Mais pessoas sendo infectadas com a Covid, mas com casos menos graves, menos internações, e isso tem a ver com a vacina. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é: como é que a gente vai conviver com a Covid daqui para frente? Porque muita gente falou assim, tô vacinada, mas peguei. E vai virar um caso como gripe, todo ano isso vai aparecer. E aí a orientação, né? Como é que a gente vai viver com essa doença daqui para frente e o que esperar da Covid? O que esperar é um cenário ainda aberto, mas o que a gente pode ver baseado no que a gente tem lido até hoje, do que a gente vivenciou até hoje? Tudo indica de que Covid veio para ficar, vai se tornar mais um dos vírus, o SARS-CoV-2, mais um dos vírus respiratórios que circulam no nosso ambiente no mundo todo. Nesse momento, ele continua circulando no mundo todo, por isso caracteriza a pandemia mesmo hoje, com taxas muito baixas, ainda se caracteriza como uma pandemia. Mas a tendência, de fato, e aí se a gente voltar, eu costumo dizer para os alunos que se a gente voltar lá para a biologia da 4ª série, a gente ouvia falar em seleção natural. Pronto. Qual é a tendência? É que as próximas ondas ocorram com vírus cada vez mais leves. Quanto mais leve, quanto menos doença ele causa, mais ele se espalha. Por isso, tanto a penúltima onda que a gente teve no meio do ano como essa agora, foram ondas muito rápidas e muito intensas. E que os casos não repercutiram na assistência. Então, assim, a gente teve uma onda agora, eu costumo dizer assim, há um mês atrás, se você olhasse para o lado, numa sala com 5 pessoas e testasse, ia ter 2, 3 positivas, e ninguém sabia. Porque muitos de nós se reinfectou, mas não apresentou nenhum sintoma, por 2 motivos. Primeiro, porque a vacina diminui a gravidade, e a gente tem uma boa cobertura vacinal. E segundo, porque a gente tem uma cepa cada vez menos potencial de causar casos graves. E aí, na seleção natural, mais uma vez, uma doença que mata o hospedeiro, ele é burra. Nós temos o exemplo do ebola na África, que tem surtos e que se autolimitam, porque ele mata o hospedeiro e a doença não se espalha. Então, a tendência talvez, ninguém sabe quando vai ser a próxima onda, mas provavelmente vai ser transmitida por um vírus que causa mais casos subclínicos, mais casos assintomáticos, e a gente vai passar por ela de forma muito intensa, porque é uma alta transmissibilidade, já que é transmissão respiratória. Doutor Luciano, um dos grandes problemas do ano que passou
relacionada exatamente sobre filas de cirurgias eletivas aqui no Ceará. Um exemplo que abordamos no final do ano foi o momento crítico do Hospital do Coração, o problema da falta de aparelhos para a realização de cateterismo. Não foi solucionado esse ano, né? No final, não. Ainda não. E vale lembrar também, em relação ao problema dessa fila, que nesse caso especificamente do cateterismo, muitas famílias ficaram aí na angústia, com suas crianças de 2 anos precisando de um cateterismo desde os 6 meses de idade. Então, agora está com uma fila com mais de 400 pessoas, 400 crianças, além dos adultos. Então, é um dos calos, né, da saúde pública. Sem dúvida, o desafio que a gente tem agora no mundo pós-pandêmico é tentar reorganizar todo o serviço de saúde, tanto público como privado. Nós passamos um primeiro ano de pandemia onde as pessoas sequer saíam de casa e, aos poucos, já no segundo ano, a gente começou a voltar um pouco dessa rotina. Então, sem dúvida nenhuma, todas as outras doenças foram impactadas de alguma forma em relação ao atendimento, em relação ao exame, em relação ao monitoramento e acompanhamento. Então, o desafio que a gente tem agora com os serviços de saúde, aí, não só no Ceará, mas no mundo, é reorganizar a sua rede de atenção para olhar agora para aquilo que a gente deixou de lado nos 2 últimos anos. Naquele momento, competir com o Covid era impossível, então a capacidade letal da doença fez com que todo o sistema de saúde priorizasse aquilo naquele momento. Mas o foco agora é, não esquecendo que isso continua existindo, incorporando o Covid ao nosso cenário epidemiológico, olhar para essas outras coisas que ficaram pendentes e que a gente também não pode ter um recrudescimento tão importante. Inclusive, uma das propostas do governador eleito, Elmano Freitas, é exatamente realizar um mutirão de cirurgias para atender a esse quadro que a Lohane ainda há pouco explicou. Esse é apenas um dos calos da saúde do Estado. O que é que poderia ser feito também para zerar a fila? Eu acho que o Estado tem um investimento importante, inclusive durante a pandemia, talvez por causa da pandemia, em estruturas hospitalares. O Estado adquiriu, acho que 4 ou 5 hospitais entre Fortaleza e interior do Estado, além de ampliação de número de leitos. Mas acho que o grande desafio, talvez, para a próxima geração seja a parte de recursos humanos. A gente está em 2022... e a gente tem um último grande concurso, talvez, da Secretaria, na década de 80. Então, a gente tem agora um número importante de servidores muito grande que tem se aposentado. Então, essa reposição de recursos humanos do Estado precisa ser feita com a máxima urgência. Há uma carência de profissionais muito grande que precisa ser atualizada, inclusive, para dar suporte a essa estrutura física toda que foi mobilizada, que foi construída nos últimos anos. Um investimento fantástico, mas que precisa agora ser complementado com recursos humanos para dar conta de atender todas essas demandas. Deixa eu aproveitar a sua presença aqui nessa retrospectiva e perguntar qual é a sua avaliação sobre o SUS? Eu acho que o SUS teve um papel importante durante a pandemia, inclusive a oportunidade de se mostrar para as pessoas. Se ouve muitas vezes as pessoas que têm plano privado dizendo que não usa do SUS. Na verdade, ela usa e ela não sabe. Ela toma vacina que vem do SUS, ela come carne no supermercado que foi fiscalizado pela vigilância sanitária que é do SUS, ela toma água que é... Então, na verdade, o SUS permeia toda a população, mesmo aquela que tem plano de saúde privado. Então, sem dúvida nenhuma, se não fosse o Sistema Único de Saúde no Brasil, a gente teria, por exemplo, durante a pandemia de Covid, teria morrido muito mais gente. Nós vimos isso nas instituições privadas. Nenhum hospital privado deixou de se superlotar, nenhum deles deixou de ter... Todos os hospitais privados também perderam paciente por incapacidade de atendimento. Então, o SUS, sem dúvida nenhuma, se mostrou agora durante a pandemia que veio para suprir uma necessidade muito importante, não só da população mais pobre, mas de toda a população do Brasil que, de alguma forma, utiliza o sistema, que não é só hospital. É vigilância sanitária, é vigilância epidemiológica, é imunização, tudo isso permeia o que a gente conhece como SUS. Isso é muito importante que o senhor fale para lembrar exatamente essa falta de consciência, falta de cultura também que a gente tem, não é? E de defender isso que é nosso, né? É extremamente importante. É isso, professor. Saúde mental, né? Também é um tema que foi muito abordado esse ano. Jovens e adultos também aí brigando consigo mesmos para tentar buscar o seu lugar, se encontrar novamente, né? Em relação à saúde mental propriamente dita, no SUS, né? Falta políticas públicas para as autoridades alcançarem essas pessoas que estão sofrendo, mas caladas, que não conseguem um amparo em algum lugar, não conseguem se encontrar. Falta políticas públicas voltadas para a saúde mental especificamente? Eu acho que para quase tudo hoje a gente tem que fazer um marco, né? Antes do Covid e depois do Covid. Pelo menos nesse momento entender o que acontecia antes.
A gente vinha numa evolução dessa parte de estrutura de saúde mental, de atendimento, de melhoria da qualidade da saúde mental nos últimos anos, mas sem dúvida nenhuma, mais um dos agravos que complicou nesse cenário. E Covid complicou de forma muito intensa, porque não só parou os atendimentos que eram de rotina, porque não eram emergenciais, como trouxe para essa rede de saúde um grande número de pessoas com pós-Covid que tiveram complicações importantes. Então, Covid teve não só aquelas pessoas que tiveram problemas mentais por conta do vírus especificamente, mas nós temos um contingente populacional importante que teve algum comprometimento por conta de ficar enclausurado. Quantas pessoas ainda hoje têm medo de sair de casa, alguns idosos que têm receio de sair de casa. Então, sem dúvida nenhuma, é mais um olhar que a gente precisa ter atento nos próximos meses para reorganizar essa estrutura para captar essas pessoas. É preciso acompanhar essas pessoas que têm algum problema mental. Quanto mais bem acompanhada elas são, melhor o resultado, menos complicações, menos internações, menos tentativa de suicídio a gente tem, que gera um problema extremamente grave e agora piorou no pós-Covid. Então é um cenário que a gente precisa olhar, até porque é uma atenção diferenciada. A gente não tem mais o que se trabalhava antigamente, internação obrigatória. Exato. Então você precisa ter um apoio, um suporte multiprofissional muito grande. É importantíssimo o papel do assistente social, do psicólogo dentro da equipe de saúde, não mais só do psiquiatra. Então, entender que tudo isso faz parte de um contexto de saúde, que esse paciente precisa ser visto pelo psiquiatra, mas que também precisa passar por uma terapia com um psicólogo, por um assistente social. A gente precisa reorganizar essa estrutura para dar atenção a essas pessoas. A gente sabe que nos últimos anos também nós perdemos unidades de acolhimento mental. Casas de saúde foram fechadas, hospital que recebeu. Mas isso também já faz parte desse novo modelo de atendimento da saúde mental, né? Com certeza. É tentar levar o atendimento para mais próximo das pessoas. Então, em parte, você desmistifica isso quando leva essa pessoa para ser atendida dentro da unidade de saúde. Então, é uma política que vem sendo recentemente implantada justamente com isso, com essa ideia de tornar esse atendimento mais próximo das pessoas que precisam. De forma prática, como, né? Como levando essas pessoas o mais rapidamente possível a um profissional de saúde habilitado. Quando esse atendimento era muito fora dessas unidades de saúde, essa pessoa demorava meses ou até anos entre o diagnóstico e uma consulta especializada. Trazendo isso para a atenção primária, a atenção primária consegue diagnosticar isso e encaminhar esse paciente diretamente para o atendimento especializado, que é o que ele precisa naquele momento. Nesse momento, então, precisa o governo trabalhar maior número de agentes no CADES, abertura também de CADES, não é isso? Com certeza. Como eu disse antes, o papel agora dessa próxima gestão, talvez, seja olhar para o foco das pessoas. Entender que eu preciso de gente para utilizar toda essa estrutura física que foi deixada durante como legado positivo da pandemia. Então, sem dúvida nenhuma, reestruturar agora as pessoas, os recursos humanos da CESA para trabalhar isso vai ser extremamente importante. Olha, é como num carro, a gente está dirigindo para o futuro, para o novo ano que começa, mas sempre com um olhar atento ao espelho do retrovisor do ano passado, consignando que este seja um tempo de absoluto engrandecimento. A gente agradece a sua análise, muito boa, doutor Luciano Pamplona. A partir de agora, nós passamos a destacar nessa retrospectiva de 2022 a questão da segurança pública Ceará. É um tema independente de cenário, sempre tem seu espaço cativo nas manchetes. Nós convidamos para essa conversa sobre o tema o ex-presidente do Conselho Penitenciário do Ceará e atual presidente da Comissão de Segurança Pública da UAB, Cláudio Justa, e conosco o nosso Lucas Leite, também fazendo parte. Primeira pergunta que eu lhe faço, vamos falar aqui da violência urbana e seus motivos, doutor Cláudio. Numa cronologia, ao longo deste ano, tivemos algumas mortes que ganharam maior destaque e que até despertaram muita atenção. A morte de um jornalista, dono de um site que funcionava como um porta-voz de uma comunidade no bairro Nossa Senhora das Graças. A morte de 2 policiais rodoviários que chamou a atenção em todo o país também durante uma abordagem de rotina. A motivação para essa violência que tanto marcou esse ano, nós podemos colocar na conta da banalidade do desprezo à vida do próximo? Olá, gente. É um prazer estar aqui mais uma vez e participando desse importante debate. Na realidade, Nonato, você mencionou 2 fatos distintos. Um que tem nítida motivação dentro de uma dinâmica de criminalidade que se instaurou no estado do Ceará desde 2009 e que, infelizmente,
as políticas de segurança pública, e notadamente o Ceará Pacífico como grande política inaugurada, não conseguiu contemplar, pelo menos do ponto de vista de entender o que é que deveria ser feito especificamente naquele momento. Eu quero só dar um destaque: o programa Ceará Pacífico ele foi um dos programas mais bem elaborados, né, de todas as gestões de segurança pública que nós tivemos no estado do Ceará. Do ponto de vista teórico, o problema é que alguns aspectos, como por exemplo a base de dados que foi trabalhada para pensar a realidade de segurança pública, aparentemente não estava atualizada. Então nós tivemos o fenômeno das facções que desafiaram o programa e nós tivemos, infelizmente, esse resultado. Não conseguimos realmente fazer o enfrentamento adequado. Depois podemos até conversar melhor sobre isso. O outro aspecto está, você me coloca, daquela situação de um morador de rua. Era aparentemente uma pessoa que estava desorientada, ou seja, nitidamente um usuário de drogas, que estava em surto psicótico e que conseguiu desarmar 2 policiais federais e assassinou. Eu fico perguntando, inclusive, eu me manifestei ao tempo em outros órgãos de imprensa, por que que esse indivíduo que caminhava nas ruas há um bom tempo não foi abordado, não foi cuidado. Eu não falo nem pela população, pelas autoridades de segurança pública. Imagine uma pessoa que está absolutamente desorientada, passando entre os carros e não tem o menor... Ou seja, que tipo de olhar de segurança pública nós temos? Né? Esse olhar quando o indivíduo está armado, atuando, ou um olhar preventivo? Né? Então, esses 2 fatos, na verdade, revelam 2, vamos dizer assim, 2 faces da segurança pública no estado do Ceará. A desassistência social e a nova dinâmica de criminalidade que se instaurou desde 2009, são as facções. Então, Nonato, eu queria traçar um trinômio que vem a gente acompanha a droga, o crime organizado e a ociosidade. Sim. Se para quem circula pelas ruas de Fortaleza, nas comunidades, você vê jovens aparentemente saudáveis que estão ali. Se você passar de manhã, tá, à tarde tá, à noite tá. Por que é que eu falo isso? Porque eu passei a metade da minha vida circulando pelas ruas de Fortaleza e parte da região metropolitana. Quando você junta a droga, que precisa só de uma oportunidade, que eu estou falando droga, o tráfico de droga, a ociosidade desse pessoal e o crime organizado, porque hoje, até pelo que o senhor falou aí, nós temos hoje o crime organizado e já está muito bem organizado. Isso aqui, quando a gente resulta morte, homicídios, a sequência de homicídios que a gente vem vendo todo dia tem uma morte, 2, 3, principalmente na periferia. Esse trinômio aqui, o governo do estado, a prefeitura, o governo federal, não deveria focar mais em cima desse assim, mais na raiz desse problema, para não deixar assim que a coisa crescer mais do que o que já está? Sem dúvida, Lucas. Nós precisamos entender que o crime organizado, ele, né, notadamente o tráfico de drogas, ele é um fenômeno nacional, internacional. Ele incursiona, né, nas grandes cidades, nas grandes comunidades. Nós tivemos esse fenômeno muito acentuadamente a partir de 2016, nós chamamos a nacionalização do crime organizado, em que as facções criminosas migram, né, para os outros estados, a região norte, a região nordeste, que desafia aquilo que nós tínhamos como uma expectativa de controle de segurança pública naquelas regiões.
Nós conhecíamos mais ou menos o padrão de criminalidade. Esse padrão muda radicalmente com a chegada das facções criminosas. Isso aí é nítido. E ela traz em si uma âncora econômica. O tráfico de drogas é extremamente rentável. Se você pegar o mapa da violência do Estado, não vou chegar do Estado do Ceará, porque realmente nós não temos isso muito delineado, mas de Fortaleza. Você pega aquelas áreas cuja violência estão sempre muito pronunciadas, que coincidem com áreas que são vulneráveis socialmente, elas cresceram muito com as facções. O que é que significa? Que existe um exército de reserva ligado exatamente à exclusão social. Quanto mais vulnerável e excluído for aquele jovem, mais ele se engaja na facção, porque é uma oportunidade, inclusive, né, diante da não oportunidade de ganho. Deixa eu pedir para você chegar mais pertinho desculpa. do microfone para a gente melhorar a qualidade. Desde 2019, está em vigor a lei que torna a homofobia, a transfobia, crimes inafiançáveis e imprescritíveis como punição que varia de 1 a 5 anos de prisão. Doutor Cláudio, mesmo assim, foram várias mortes registradas do balanço que a gente está fazendo nessa retrospectiva. 5 assassinatos de travestis em Fortaleza e no interior. Qual é o grau de preocupação nesse cenário? Entenda, os crimes, né, chamados... e aí eu vou tentar fazer uma ampliação. O crime étnico, de racismo, o crime de homofobia, eles têm uma natureza distinta Diversa desses outros. da forma comum de criminalidade que nós poderíamos denominar como criminalidade aquisitiva ou com conteúdo econômico. Esses crimes têm uma motivação de ódio ideológico. Nós tivemos, no Brasil, a partir de 2016, uma promoção de discurso que se liga à política, que ligam esses temas morais. Esse discurso ele é muito fortalecedor desse tipo de violência. Ou seja, a violência ela é imanente numa sociedade desigual e conflituosa. Mas no momento que você incursiona na política uma temática de ordem moral, você reforça na ponta, ali, numa pequena discussão, num pequeno mal-estar, essa violência que nós chamaríamos de gênero, contra a mulher, contra homossexuais, essa violência que tem uma natureza moral. Aliás, Lucas, tem um dado interessante a partir de fevereiro, né? Foi criado o Observatório Cearense de Crimes Correlatos à LGBTfobia. Isso. O que é que isso chegou a alterar um pouco o quadro ou não? Olha, veja. Isso, doutor, especificamente, isso aqui, Nonato, é o trabalho de prevenção. Isso aqui não é o trabalho de combate. Ah, sim. Na verdade, as medidas preventivas para esse tipo de criminalidade, criminalidade, eu diria, que tem um conteúdo moral envolvido, ele precisa ser trabalhado de um outro, obviamente dentro de uma observação, para que você entenda qual é o cenário e pense ações dentro do Estado de prevenção. Uhum. Mas, sobretudo, isso deve criar a desconstrução daquilo que nós chamamos de discurso de ódio, de forma mais geral. No momento que você coloca uma sociedade que é estruturalmente fragmentada, né? Nós temos aqui várias origens. Nós somos portugueses, nós somos africanos, nós temos várias tradições, inclusive de ordem religiosa. No momento que você tenta uniformizar para dar uma natureza nacional
há um tipo de linguagem moral, aí você incentiva a violência. Verdade. Agora tem um outro assunto também. E eu queria só destacar um ponto. Eu não vou entrar especificamente nessa seara mais política, né, assim, vamos dizer assim, superficial. Mas nós temos que pensar a diversidade como fortalecimento daqueles lugares que estão sendo suprimidos. No momento que você não fortalece, sejam com políticas públicas de fomento, com políticas públicas protetivas. Fiquei muito feliz com a aprovação da Delegacia de Combate aos Crimes Religiosos. Você tende a criar uma hegemonia que se coloca como legítima para praticar exatamente esse tipo de violência. Olha, um outro assunto é também porte de armas, uso de armas que cresceu nos últimos tempos, nesses 2 últimos anos, com novas regras de registro, comercialização, armas de fogo para caçadores, atiradores, colecionadores e também defendidas pelo Poder Executivo. Até que ponto também essa facilidade de armas dentro de casa é determinante para ações dessa natureza? Lembrar o caso de Sobral, que todo o armamento era de um CAC, né? Na verdade, essa facilitação do acesso a armas já está mais do que consolidado em pesquisas internacionais, que quando você aumenta a circulação de armas, você potencializa naturalmente o efeito letal da violência. Você pode ter a violência e não ter o efeito letal. Com a circulação de armas, você tem um potencial de letalidade agravado. Você pega uma realidade cuja segurança pública já está vulnerabilizada pela própria... e você permite a maior circulação de armas, você vai ter um resultado de maior letalidade. Você acha que esse governo que está iniciando agora, neste ano, deve alterar esse quadro? É uma necessidade. Ou seja, foi uma imprudência você criar que nós chamamos uma expressão francesa, um détour, um desvio. Porque você tem uma regulação rigorosa do acesso às armas, uma legislação nossa, em vigor, e o presidente, né, que tinha um discurso eleitoral focado nisso, não tendo de imediato como forjar uma alteração legislativa, ele faz isso por meio de decreto, de facilitação de armas para aqueles que são caçadores, ou seja, existe uma atividade específica, né, que é regulamentada. No entanto, essas são as mesmas armas que podem ser usadas para o crime. Ou seja, são armas de fogo, armas pesadas, armas, por exemplo, que o ex-deputado Roberto Jefferson tinha em casa. Eram todas armas adquiridas via CAC. Lembrar que ele virou réu, né? Então, assim, não se trata apenas de uma contraposição ideológica. Eu acho que o novo governo deve ter um dever de segurança pública, de revogar esses decretos facilitadores. Deixa a gente puxar Nonato, deixa eu só falar aqui. Tem alguns temas ainda que nós já abordamos aqui, mas que pode ser ampliado. Crime organizado, o crescimento do narcotráfico aqui no Ceará, a apreensão, o trabalho da Polícia Federal, como se estivesse enxugando o gelo. Você percebe que a Polícia Federal apreende um carregamento no Porto do Mucuripe, outros tentam entrar no aeroporto. Do aeroporto vai para as BRs, e aí a gente... E tem um outro assunto que eu queria abordar com o senhor, como ex-presidente do Conselho Penitenciário. Me chamou a atenção esse ano as fugas espetaculares. Eu fiz uma pesquisa, antes de começar essa conversa com o senhor, partindo de janeiro. De janeiro, um cidadão saiu para limpar um capim de fora de uma CPPL, fugiu. O outro saiu pela frente, dia de visita ele simplesmente
ali passou pelos agentes, não sei por quem, não sei como é que está a situação lá na CPPL agora, mas passou e foi embora. Isso, essas duas. Para citar também a situação de Quixeramobim. De repente, eu sou treinado para transferir preso. O preso é condenado a mais de 200 anos de prisão. De repente, eu chego lá na CPPL, de Quixeramobim para lá, eu chego, só lá eu vou perceber que os caras saíram por uma grade, que eu fui levar o espaço de um carro, da traseira de um carro, do que levou, eu tive essa curiosidade, e o espaço que eles fugiram, só tinha aquele espaço ali para cortar, precisava de algum equipamento. Com o dente, não dava para fazer. Coisas esquisitas. E tudo isso, você percebe que no caminho de janeiro até agora, nós temos um litígio de funcionários, servidores, com a atual administração lá dos presídios, doutor. O senhor que conhece mais a fundo, o senhor podia começar por essa resposta? Bom, veja, primeiro existe aí uma estranheza da minha parte, porque eu acompanhei a mudança de doutrina penitenciária. Né? Nós tínhamos uma doutrina de tratamento penitenciário, né, que tinha uma visão muito mais próxima daquilo que eu chamaria da lei de execuções penais, sobre o cuidado e a ressocialização. E a partir de 2019 nós tivemos vários eventos, inclusive de impacto de segurança pública, com atos de queima, atos que nós poderíamos qualificar como análogos a terrorismo. E o governo fez uma opção por uma doutrina extremamente repressiva dentro do sistema penitenciário. Chamou um especialista dessa área, que era o secretário de Justiça do Rio Grande do Norte, o Mauro Albuquerque, que é o atual secretário, e ele introduziu no sistema penitenciário essa doutrina de extrema repressão e controle de corpos. Você tinha a docilização desses corpos pela força disciplinar. Não foram raras as denúncias de excesso. Nós hoje recentemente descobrimos que muitas delas o judiciário acolheu. Então nós temos aqui a ideia de que, ok, ainda que se exceda, isso poderia ser o pensamento do senso comum da sociedade, eles estão controlando. A gente está chegando ao final, infelizmente, mas tem uma análise bem coerente com a realidade, com o que o senhor trata no seu conhecimento. E agradecemos a sua presença aqui. Só para o nosso acompanhante, o nosso internauta, o nosso ouvinte, amanhã vamos abordar os assuntos que foram destaque no cenário político do Ceará e do país nesse ano que foi muito movimentado. Quais os impactos disso para a nação, para todos nós, que deve acontecer nos próximos 4 anos? Nosso convite para você.